Estamos passando por esses dias bastante angústia por causa do vírus que tem espalhado por toda a face do nosso país. Esse vírus tem trago muita tristeza nas famílias, em todo mundo, porque alguns já perderam um ente querido, outros estão com famílias internadas em hospital, sem esperança, outros estão fazendo tratamento em casa. Isso não é brincadeira, isso é algo muito sério. Mas sabe que Deus está assistindo tudo isso do seu trono sagrado. Jesus deixou o caminho que nós possamos seguir para não ficarmos desanimados nesses momentos difíceis. Momentos difíceis como esse, não só agora nos nossos dias, mas outros, em outros tempos, já passaram também bastante angústia e sofrimento por causa de coisas estranhas que surgiram no mundo. Seja guerra, seja doença, seja qualquer coisa que matou muita gente. Mas a palavra que eu trago hoje, para mim e para você, é uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, para nos ajudar a atravessar esses dias, esses meses difíceis e ajudar a sair lá na frente de cabeça erguida, juntamente com o nosso Criador, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, quando estava no mundo, ele nos ajudou a compreender um pouco sobre estas coisas. Ele disse: no mundo passais por aflição. Tem de bom ânimo, eu venci. Ele está dizendo: siga os meus passos, eu venci o mundo. Sabe que nesse momento, às vezes, nós somos entristecidos porque queremos achar solução, talvez para internar um parente, um amigo, mas chegamos, tem portas fechadas, como se a gente não tivesse valor nenhum, como se a vida não tem valor. A vida tem valor. Essa vida que Deus nos deu, que eu estou vivendo e que você está vivendo, ela tem valor, porque é aqui que nós temos a oportunidade de conhecer quem é Deus, os planos de Deus, quem é o seu único Filho Jesus Cristo, os planos, os ensinos, para que possamos morar com Ele. Porque o adversário de Deus, que é o maligno, esse vai tentar de todas as formas deixar desânimo na sua vida e na minha, para que a gente não tenha ânimo nenhum. E ele não vai fazer isso aparecendo com dois chifrinhos, ele não é pintura em desenho. Ele aparece através de outras pessoas, tentando impedir que nós chegamos até Cristo. Eu estou com a minha Bíblia aberta em Mateus capítulo 20 e gostaria que você também abrisse a sua Bíblia, porque nela tem palavras que mostram que mesmo alguém tentando nos cobrir, nos impedir de chegar até Cristo, precisamos ter essa força e nesse momento muito mais. Na verdade, em todos os momentos, mas agora muito mais, porque às vezes você já está triste, perdendo a esperança. Não é só agora. Veja comigo em Mateus capítulo 20, versículo 29. Leia comigo, acompanha que interessante aqui. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Quando se fala em grande multidão, talvez você more hoje em um lugar que tem menos pessoas. Mas perto de você deve ter uma cidade maior que tem muita gente. É que ele fala que uma grande multidão estava seguindo Jesus. Mas sentado à beira do caminho onde Jesus ia passar, tinha dois cegos, clamando para que Deus pudesse ter misericórdia. Clamando para que Deus os ajudasse a enxergar a beleza desse mundo, as coisas que Deus criou, as maravilhas que Deus colocou para que a gente pudesse contemplar o nome dele. Mas adivinha o que aconteceu? Tinha pessoas impedindo que essas pessoas gritassem, chamasse para que Jesus pudesse ouvir. Tinha pessoas atrapalhando. Talvez seja isso hoje na sua vida. Pessoas estão atrapalhando você. Mas ele fala um pouco mais. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor,
filho de Davi. Alguém provavelmente já tinha falado para eles: olha, o Messias, o Filho de Deus, vem da linhagem de Davi. É aquele que tem a palavra da salvação, a palavra da vida eterna, a palavra da saúde para nossas vidas que estão corrompidas pelo pecado, que não é diferente dos nossos dias. Somos seres humanos e o pecado tem nos machucado. O pecado é aquele que traz dores para judiar da gente, para que a gente caia e nunca volte para Deus. Aí ele fala um pouco mais, versículo 31. Mas a multidão os repreendiam para que se calassem. Eles, porém, gritavam mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tinha uma multidão não dando crédito, não dando direito da voz deles para falar com Deus. E principalmente na pessoa de Jesus Cristo, que é o mediador nosso entre o homem e Deus. Eles insistiram. Então, tá vendo? Tinha uma multidão atrapalhando e fazendo com que esses dois homens, dois cegos, não se achegassem na pessoa de Cristo para conversar com ele. Tenha compaixão de nós, tenha misericórdia, nos ajude a sair dessa situação. Aí podemos observar o resultado dos versículos 32. Então, parando Jesus, chamou e perguntou: que quereis que eu vos faça? Talvez você está pensando nisso. Deus podia agora me ajudar. Tanta coisa, tantos problemas, tanta dificuldade, estou angustiado. Jesus está perguntando: olha, você que está aí, o que eu gostaria que eu fizesse por você agora? Fale com ele, converse com ele. Entra em seu quarto, secretamente, conversa com ele, conversa com o Pai. Expõe para ele as suas dificuldades. Mostre para ele que você está angustiado, que você está sofrendo. Talvez por um parente, por um amigo que está no hospital nesse momento. Esse é o momento que o vírus atacou fortemente o nosso país, o nosso povo. Converse com ele. Seja sincero perante Deus. Pode confiar. Responderam: Senhor. Jesus faz a pergunta: o que vocês querem que eu faça por você? Jesus já sabia. Eles responderam para Jesus: Senhor, que se nos abram os olhos. Senhor, permite que a gente possa ver a beleza que Deus criou e colocou nesse mundo. Permite isso, Pai, na minha vida. Você pode falar a mesma coisa. Pai, permite, ó Pai, que eu possa ver a beleza das coisas, porque agora não estou vendo beleza nenhuma nas coisas, porque meu coração está triste pela situação que estamos vivendo. Aí a resposta de Jesus: condoído, Jesus tocou-lhes os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Gratidão. Devemos ter gratidão. Jesus tocou nos olhos, voltaram a enxergar e seguiram os passos de Jesus. Seguiram para onde? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então temos que seguir a ele. Porque se não estiver seguindo a ele, nós vamos caminhar para onde? Vamos ficar angustiados, no sofrimento, perder o prazer de viver? Não podemos fazer isso. Porque Deus está lá no seu trono e Jesus à sua destra, nos esperando. Que não percamos o nosso tempo, mas que achamos imediatamente o esconderijo embaixo da proteção de Jesus, para que possamos ter uma vida verdadeira, porque essa vai passar. Nós vamos envelhecer, vai passar e vamos ter a eternidade. E é bom ter a eternidade com Deus. Mas Jesus ainda nos ajuda a compreender um pouco mais que estas coisas que ele criou, que os dois cegos pediram para devolver a vista para eles, a visão, para eles contemplar.
Deus sabe que nós contemplamos, nós que temos nossas vistas em vigor, contemplamos as belezas de Deus, as coisas que Ele criou. Numa das suas cartas, na primeira carta de João, está lá no fim da sua Bíblia, vá comigo lá e veja. Ele disse, no capítulo 2, do Evangelho não, das cartas, está lá no finalzinho da Bíblia. Tem primeira, segunda e terceira carta. Pode abrir a sua Bíblia aí. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Precisamos ser sábios. Nesse momento, nesse período que estamos vivendo de dificuldade, devemos ter a sabedoria. A sabedoria de achar Jesus e estar com Ele desde já para a eternidade. Aí você pode perguntar, José Carlos, mas quem é Jesus? Quem é Deus? Deus é aquele que criou todas as coisas, visíveis aos nossos olhos e as invisíveis aos nossos olhos. Deus é aquele que é de eternidade a eternidade. E Ele enviou seu único Filho, João 3,16, unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que por meio dele nós pudéssemos morar com Deus na eternidade, lá em um outro mundo que já preparou, onde não existe tristeza e nem choro, onde o Pai está, o Filho e o Espírito, e o Filho está à destra do Pai, que é Jesus Cristo. Agora, quem é Jesus? Olhe um pouco mais. No capítulo 5 da mesma carta de João, no capítulo 5, os últimos versículos, ele descreve para mim e para você quem é Jesus. Olha o que está no versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O apóstolo João, quando ele escreve essa primeira carta, ele nos chama de filhinhos. Um modo carinhoso de mostrar. Nós já conhecemos e estamos caminhando com o verdadeiro. Esse é o verdadeiro Deus. Na pessoa de Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus. Guardai dos ídolos. Então lembra que o único mediador que pode levar os teus pedidos até o Pai é Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Por isso ele fala, guardai-vos dos ídolos. Se você tem depositado sua confiança a não ser em Deus e em Jesus Cristo, você está partindo para caminhos e direções erradas. Volte, fica perto dele, fique com ele. Clame por ele, vá à fonte. Lembra da primeira parábola que nós lemos? Cristo, o Messias, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão. E quando se fala em mediador, que ele é um só, nós podemos observar isso, que é muito claro em nossas Bíblias. Não é uma coisa minha ou sua, é uma coisa que vem de Deus para que possamos ter o respeito para com Ele e o respeito para com a sua palavra. O único mediador, interessante observar isso, é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Né? Por quê? Porque se pegarmos caminhos diferentes, nós vamos para destinos diferentes. E não queremos isso. Basta o sofrimento que nós temos nessa vida.
Basta o sofrimento que nós estamos passando hoje, não precisamos passar a eternidade com sofrimento. Então hoje nós podemos ficar ao lado dele, para nos ajudar na angústia desses dias, para nos trazer de novo alegria, ajudando a gente a entender que o pecado tem o desejo de judiar de mim e de você com essa maldita doença que tem acometido muitas pessoas, levado à morte eterna. Mas lembre que tem um mediador. Quando você for conversar com Deus, ache o mediador. Esse é o mediador sincero criado por Deus. Já estou com a minha Bíblia aberta em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve, e Timóteo está instruindo a igreja que Jesus Cristo fundou, dando sua vida, pregado numa cruz, derramando seu sangue. Em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1. Olhe na sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Isso em todas as épocas. O mandamento de Deus é que a gente use a prática de oração por todos os homens, independente. Mas ele ajuda a gente a entender um pouco mais. Em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Ele deseja que todos sejam salvos. Que passe por essas tempestades que tem aqui, mas que chega lá na frente com uma roupagem limpa, porque obedeceu o Evangelho. E Jesus é o mediador. Todos sejam salvos. Deus é um Pai amoroso. Por isso ele enviou seu único filho, coisa que talvez nenhum de nós teríamos coragem de fazer. Dá o nosso filho para ser sacrificado e morto, para derramar o seu sangue por alguém. É uma situação complicada. Deus fez isso por mim e por você. Todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Há um só mediador. Por isso ele falou lá em João, filhinhos, afastai-vos dos ídolos. Afastai daquela imagem que não é Deus. Confia no Deus invisível, o Criador de todas as coisas. O Cristo veio, ele é o Filho unigênito do Pai. Confia diretamente. Não fique atrás dos ídolos. Ele completa para nós aqui. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Quem se deu por mim e por você? Jesus. Foi ele. Não foi nenhum ídolo. Por isso que João está falando. Filhinhos, afastai-vos dos ídolos. Não deposite a sua confiança em ídolo algum, porque você não tem o resultado que você espera. Você vai ter a condenação. Concluindo, o qual a si mesmo se deu por nós em resgate por todos, testemunha que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Paulo está falando conosco. Ele foi designado para levar essa boa nova, essa boa notícia para mim e para você, e para todos quantos querem estar com Deus. O estar com Deus é saber que nessa vida passamos por aflições. Saber que nessa vida temos que enfrentar algumas dificuldades, mas é muito bom enfrentar as dificuldades ao lado de Deus do que sem Deus. Porque enfrentando as dificuldades das quais enfrentamos nos dias de hoje, junto com Deus, mesmo que venhamos a perder a vida física, vamos estar com Ele na eternidade. E, com a bênção dEle, não perdendo a vida física, vamos perder daqui a alguns anos, talvez com 80, com 100 anos, mas vamos estar com Ele. Não vai ter mais sofrimento. O duro é você enfrentar as dificuldades hoje. E, quando vem o final da sua vida aqui, entrar no sofrimento eterno, isso vai ser muito difícil.
muito mais difícil, porque é eterno. Ou vamos estar com Deus para a eternidade, ou vamos estar sem Deus. Se tem ajudado você esses vídeos que eu tenho postado, se inscreva, mande para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu parente, mande para eles, para que possa ajudar eles também. Que Deus nos abençoe e nos ajude, nos conforta e nos dê tranquilidade para lidar com todas as situações no momento. Um abraço.